Oi gente, tudo bem? O vídeo que eu vou fazer hoje pra vocês é um vídeo que eu tô fugindo dele, gente, há muito tempo já. E sério, foi acho que um dos vídeos mais pedidos de todos os tempos, porque a maioria de vocês sabem que eu já fui gordinha, que eu já emagreci, e muita gente pede pra mim, cá, grava vídeos com dicas de alimentação, com dicas de saúde. E gente, eu confesso pra vocês que eu fujo muito desse tipo de vídeo, porque é muito complicado às vezes eu colocar pra vocês algo que deu certo pra mim, porque eu sei que muita gente já passou por isso, muita gente já tentou fazer dieta, já fez diversas coisas que deram certo, outras que não deram certo. Então assim, vou deixar bem claro que esse vídeo eu vou falar pra vocês, vou compartilhar com vocês a minha experiência, o que foi bom pra mim. Alguns de vocês sabem que eu trabalho há muito tempo já como coach, então eu já ajudei muitas pessoas a emagrecerem também. Então o que eu vou falar nesse vídeo foram coisas que deram certo pra mim, que deram certo pra muitas pessoas que eu atendi, mas não significa que isso é uma realidade completa pra sua vida, que isso vai funcionar pra você. E isso também não substitui a orientação do seu médico, do seu nutricionista. Enfim, se você já tá fazendo uma dieta, se você já tem alguém te orientando, que bom, continua. E se eu puder agregar alguma coisa na sua vida, de alguma dica diferente que você ainda não ouviu, eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar. Então vamos comigo nesse vídeo que eu vou responder algumas perguntas de leitoras sobre dieta, sobre emagrecimento, e eu espero muito que ajude vocês. Bom, gente, vamos lá. Então a primeira pergunta foi uma pergunta que eu dei muita risada, assim, que realmente eu achei super engraçada, que foi a pergunta da Tuane. Ela perguntou assim, como comer horrores e não engordar? Tuane, o dia que você descobrir isso, amiga, conta pra gente, porque realmente não tem como você comer horrores e emagrecer. Durante uma dieta, a gente pode sim comer várias coisas, mas claro, na quantidade certa. Então muita gente quando vai fazer dieta fica preocupado, eu tenho que cortar isso, cortar aquilo outro. Sim, a gente tem que readaptar a nossa alimentação, óbvio, a gente tem que diminuir a quantidade de muitas coisas, sim, mas se a gente for pensar em simplesmente sair cortando tudo, fica mais difícil, a gente acaba achando muito difícil fazer uma dieta. Então, óbvio que a gente vai ter que regular as quantidades, mas assim, realmente não tem como comer horrores e querer emagrecer, gente. É insano, na verdade, né? A gente querer fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. Então, se você tem comido horrores, você tem engordado muito, é óbvio que se você continuar comendo horrores, você não vai emagrecer, porque você tá fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. A próxima pergunta é da Kênia. Ela pergunta o seguinte: qual a primeira atitude que uma pessoa tem que ter pra emagrecer? E não vale vergonha na cara, ok? Então, gente, a primeira atitude que uma pessoa que quer emagrecer tem que ter é a decisão, óbvio. Não adianta você somente sair falando da boca pra fora, eu quero emagrecer, e não tomar uma atitude, realmente uma decisão pra isso acontecer. Ok, você já tomou a decisão de emagrecer, a segunda coisa que você tem que fazer é decidir se você quer um emagrecimento saudável ou um emagrecimento rápido. Porque, gente, métodos para você emagrecer rápido existem vários, né? Eu não vou citar aqui todos eles porque vocês sabem quais são. A pergunta é, você quer emagrecer rápido ou você quer emagrecer de forma saudável? E normalmente de forma saudável não é tão rápido, mas é uma coisa mais definitiva, que envolve mudança de hábito. Então, se você quer emagrecer para nunca mais engordar, a primeira coisa é, você vai precisar da ajuda de um profissional. E é sério, gente, muita gente fala assim, eu vou fazer por minha conta. Gente, entra no Google, digita lá dieta. Quantas opções de dieta vão aparecer? Milhares, são muitas opções. E óbvio que com tanta informação, a gente vive a era da informação, a gente fica confuso, a gente não sabe nem por onde começar, qual dieta escolher. Às vezes a gente não sabe o que é o ideal pra gente, pro nosso tipo físico, pra nossa estrutura. Então é muito importante você procurar a ajuda de um profissional. Um médico, um nutricionista, um coach, alguém que realmente te direcione para ajudar essa perda de peso ser o mais tranquila possível. Então assim, tomou a atitude de realmente quer emagrecer de forma saudável ou de forma rápida, procura a ajuda de um profissional. Beleza, procurou a ajuda de um profissional ou não procurou ainda porque você agendou sua consulta daqui 30 dias e você quer já começar uma dieta? A primeira dica que eu daria é, tira todas as armadilhas de casa. Tudo que você tem, que você sabe que te engorda, e a gente sabe o que engorda a gente, aqueles doces, aqueles molhos prontos, aquele monte de coisa que a gente sabe que não faz bem pra saúde, o que você tem que fazer? Pega todos esses itens e tira da sua casa. Faz uma doação, dá pra alguém, sei lá, o que você vai fazer eu não sei. Mas tira as armadilhas de casa, porque se você tá decidido a começar uma dieta e você abrir seu armário e todo dia o chocolate falar com você, vai ser muito mais difícil. Agora, se você
tirar essas armadilhas e preencher ela com coisas saudáveis, com certeza na hora da fome, que você abrir a geladeira, que você não tiver outra opção de comer, a não ser uma proteína leve, a não ser uma salada, uma coisa assim mais saudável, você vai acabar indo nessa opção porque é a única que tem. Agora, no momento de fome, se você abrir sua geladeira e você encontrar lá um monte de coisa gostosa, adivinha o que vai acontecer? Vai acabar comendo a coisa gostosa. Então essa é uma dica muito especial. Quer começar a fazer dieta agora? Agenda com um profissional para você ter ajuda e já tira todas as armadilhas de casa. Tem uma outra pergunta que é assim, o principal medo de quem começa uma dieta é não comer mais nada. E, gente, realmente, a maioria das pessoas nem começam dieta porque elas têm medo de passar fome. E, gente, dieta não é passar fome. As pessoas têm um conceito errado de que pra emagrecer tem que fechar a boca. Quem já ouviu falar isso? Todo mundo já ouviu falar, né? Pra emagrecer, você tem que fechar a boca. Mas, gente, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Fechar a boca não resolve o problema. E, às vezes, ele piora mais ainda o problema. Por quê? Hoje a nossa alimentação, ela tem uma carência de vitaminas muito grande. Por vários problemas, fatores que eu não vou falar agora nesse vídeo de hoje. Mas a gente sabe que a nossa alimentação mudou. Então a gente tem uma comida com muitos excessos de gordura, de açúcar, de sal e com uma carência muito grande de vitaminas, nutrientes, fibras, água, fatores botânicos e aquilo que a gente precisa para ser saudável. Então, com essa alimentação desequilibrada, fica muito difícil a gente dar para o corpo tudo o que ele precisa em termos nutricionais. Até porque a maioria das pessoas nem sabem o que elas precisam consumir no café da manhã, no almoço, no jantar, nos lanches, para ser saudável, né? Se eu perguntar para vocês quais são todas as vitaminas que tem que ter num prato saudável, provavelmente a maioria de vocês não vão saber me responder. Então o que acontece? Hoje a gente mal sabe o que tem que comer e o que a gente come está com falta de vitaminas e de nutrientes. Então o que acontece? A gente já tem uma comida com poucos nutrientes. Quando a gente faz uma dieta de simplesmente fechar a boca, a gente reduz um monte de coisa. Claro que a gente para de comer muitos excessos, a gente diminui gordura, açúcar, sal, coisas que vão ajudar no nosso emagrecimento. E por outro lado, a gente aumenta muito as carências de vitaminas, de nutrientes, de várias outras coisas importantes. Então imagina, se comendo a gente já tem uma carência nutricional, imagina fechando a boca. Essa carência vai ser maior ainda. E aí quando a gente tem carência nutricional, isso gera ansiedade. Quando a gente tem ansiedade, a gente sente fome, a gente volta a comer novamente, quebra a dieta e volta a engordar tudo de novo. Então, gente, fechar a boca não resolve. Pessoas que ficam horas sem comer, já é comprovado que o organismo ele tem um processo de proteção que é acumular gordura. Então, quando a gente fica longos períodos sem comer, nosso organismo acaba ficando econômico, ele acaba armazenando gordura para transformar isso em energia, para a gente poder fazer tudo que a gente tem que fazer. Então assim, gente, fechar a boca simplesmente não resolve. Eu não vou entrar a fundo nesse tema de fechar a boca hoje, mas se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que no próximo vídeo eu posso falar somente desse assunto para vocês. Então, resumindo, emagrecer não significa passar fome, pelo contrário. Quando eu fiz a minha dieta de emagrecimento, eu comecei a comer muito mais do que antes, porque antes eu acordava de manhã, não tomava café da manhã, voltava, ia pro colégio, voltava pra casa, aí eu fazia o meu almoço e essa era a minha primeira refeição do dia. E essa primeira refeição não terminava nunca, que eu começava meio-dia no almoço e só terminava à noite, né? Era uma refeição só, né? Então, quando eu comecei a dieta, eu aprendi que eu deveria fazer refeições de 3 em 3 horas, que isso seria o ideal. Claro que algumas pessoas ainda questionam isso, mas é fato que o que mais os médicos recomendam hoje é a alimentação de 3 em 3 horas. E eu vi que eu tava comendo muito mais do que eu imaginava que eu comeria numa dieta. E esse fator de comer de 3 em 3 horas ajuda muito a controlar a ansiedade. Dependendo do que você vai comer, é muito importante o que você vai comer nesses horários. Então, se você fizer a escolha certa dos alimentos certos nesses horários certos, de 3 em 3 horas, vocês vão ver que vocês vão acabar comendo muito mais do que antes da dieta e de forma saudável e sem sofrimento, sem ficar passando fome. Sério, gente, na minha ideia, dieta não é passar fome, existem sim maneiras de emagrecer sem ficar passando fome. Óbvio que no começo é mais difícil porque você está reduzindo a quantidade e seu estômago ainda está grande, então dá aquela impressão que você tem que comer mais, mas isso é uma questão de adaptação que com o passar do tempo vocês vão se acostumando e vai ficar cada vez mais fácil. Outras perguntas que eu recebo muito por exemplo, tomar chás ajuda? Água gelada em jejum ajuda? Água com limão? Enfim, são várias perguntas em relação a isso. Então, para resumir, gente, se você for fazer uma dieta controlada,
orientada por alguém, comer de 3 em 3 horas, a quantidade certa de proteínas, de carboidratos, se você vai controlar a sua alimentação, com certeza sim, todos esses alimentos vão ajudar no seu emagrecimento. Mas não adianta você só tomar o chá de hibisco e não mudar nada na sua alimentação e não fazer nenhuma atividade física e esperar um resultado expressivo na sua dieta. Agora, se você já tiver feito um equilíbrio alimentar e unir isso com a atividade física, com certeza tudo isso vai auxiliar sim no emagrecimento. Então, chá de hibisco, chá de gengibre, todas essas coisas que são termogênicas, que ajudam a acelerar o metabolismo, sim, elas ajudam muito, desde que você mude seus hábitos de alimentação e una isso à atividade física. Muita gente também me mandou a seguinte pergunta: Ká, como eu vou saber se eu tô gordinha ou magrinha e qual seria o peso ideal? Bom, gente, existe uma tabela que serve como um guia, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Nessa tabela, vocês vão acompanhar se o seu peso tá saudável ou não para sua altura. Mas lembrando, gente, que o IMC não pode ser sua única referência. Por quê? Porque ali no IMC a gente não sabe o quanto que aquele peso é de massa muscular e o quanto aquele peso é de gordura. Por isso é importante você fazer uma análise corporal um pouco mais aprofundada com algum aparelho de bioimpedância, fazer uma avaliação física com um profissional para você identificar se realmente você está nos padrões corretos de gordura para o seu tipo físico. Mas fazer a conta do IMC, gente, é muito simples, tá? Tem algumas maneiras de fazer, mas eu vou falar pra vocês a maneira que eu faço a conta. Aí você pega o seu peso, vou colocar aqui o meu, tá? E divide pela sua altura 2 vezes, ó, 163. O resultado é o IMC que deu, ó, meu IMC deu 19,5. Ou seja, gente, o meu IMC tá saudável. Então, o que é considerado um IMC saudável? Então, de 18,5 a 25 seria um IMC saudável. De 25 a 30 é um IMC de sobrepeso. E acima de 30 seria obesidade. E abaixo de 18,5 seria um IMC de desnutrição. Aí você precisaria ganhar peso, né? Então, isso é uma tabela para vocês terem uma ideia da situação atual de vocês do IMC. Gente, muita gente manda outra pergunta assim: Ká, qual é a dieta correta? Qual é o melhor caminho para emagrecer? Gente, eu vou dizer assim pra vocês que se existisse uma fórmula mágica para todo mundo já estaria magro. A verdade é que não existe uma fórmula mágica. Existe mudança de hábito, existe disposição das pessoas em aplicarem essa mudança de hábito. E assim, eu acho que a melhor dieta que vocês têm que escolher é uma dieta que você possa fazer o resto da vida. Por exemplo, muitas pessoas acham que dieta é uma coisa que elas fazem só durante um período para emagrecer e não fazem nunca mais. Escolher os alimentos é uma coisa que a gente tem que fazer para a vida toda, não é? Então a vida inteira você tem que escolher alimentos saudáveis. Então escolha uma dieta que você consiga manter pelo resto da sua vida. Claro que quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente precisa ser um pouco mais radical com várias coisas, né? A gente precisa dizer não para muitas coisas, evitar vários alimentos, coisas que quando a gente já tá num peso ideal, a gente vai controlando. Então um dia você escapa um pouquinho, come alguma coisinha a mais, alguma coisinha um pouco mais fora da dieta, e isso não vai prejudicar tanto quanto uma pessoa que está num processo de emagrecimento. Então, qual que é a melhor dieta? Aquela que funcione pra você, aquela que você se sinta bem. E principalmente, gente, aquela dieta que não tenha carências nutricionais. Então, dieta que você fecha a boca, que você para de comer, que você inibe o apetite, pode ser que emagreça? Pode, mas não é a dieta mais saudável. Então, na minha opinião, dieta mais saudável é a dieta que envolve reeducação alimentar, atividade física e mudança de hábito. Na minha opinião, não tem dieta melhor do que essa. E aí, perante isso, você vai escolher qual o melhor método para você emagrecer. Algumas pessoas simplesmente mudam a alimentação e unem isso com a atividade física. Outras pessoas mudam a alimentação, agregam o uso de algum suplemento, alguma coisa que possa ajudar elas na parte nutricional. Isso também ajuda bastante porque se torna uma coisa bem prática durante a dieta. Mas o mais importante é reeducação alimentar, atividade física e você evitar as carências nutricionais. Se você escolher uma dieta onde você consiga se nutrir ao mesmo tempo que você reduz calorias, pode ter certeza que essa é a melhor dieta para você.
Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu não respondi todas as perguntas porque são muitas. Eu quero agradecer a todo mundo que enviou perguntas pra mim, lembrando que isso não substitui, gente, a orientação do seu médico, do seu nutricionista. Eu de verdade passei pra vocês aquilo que eu sei, a minha informação, aquilo que deu certo pra mim, que deu certo pros meus clientes. Se eu errei em alguma coisa aí, vocês me perdoem, mas esse aqui é um vídeo de alguém que fez algo que deu certo e tá passando pro próximo. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Se você quer mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo a sua pergunta, a sua dúvida de emagrecimento. Se eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, faz isso agora, clica aqui embaixo em inscrever-se e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!